Meu nome é Cláudio Brandão Leal. Sou filho do Osmar, sobrinho do Argemiro, e desde outubro do ano passado sou o único Brandão que ainda respira nesse chão de 240 hectares, na beira do Cerrado Goiano. Escrevo isso porque muita gente escreveu pedindo, depois que meu tio publicou o relato dele, perguntando o que aconteceu depois, se era mentira de velho, se era verdade, se o Ferrugem ainda estava lá, se eu tinha visto com os meus próprios olhos. Vou responder tudo. Mas primeiro, preciso contar como foi a noite em que meu tio me apresentou, porque foi ali que minha vida virou de um jeito que eu não sabia que era possível virar. Sou engenheiro agrônomo, trabalho numa cooperativa em Goiânia, tenho uma vida de apartamento e trânsito e reunião de segunda-feira. Cresci ouvindo minha mãe falar que o tio Argemiro era esquisito, que vivia sozinho demais naquela fazenda, que devia vender aquilo e vir morar na cidade antes que enlouquecesse de solidão. Eu ia visitar de vez em quando, principalmente depois que meu pai morreu em 2012, porque sentia que alguém da família devia manter o fio que ligava a gente àquela terra. Nunca imaginei que o fio que eu estava mantendo levava a outra coisa completamente. Em agosto do ano passado, quando o tio Argemiro me contou o relato inteiro numa tarde só, eu escutei calado, do jeito que sempre escuto as coisas importantes. Não vou fingir que não duvidei. Duvidei muito, nos primeiros minutos. Mas conheço meu tio desde que nasci. Não é homem de fantasia, nunca foi de exagerar história de caça, nem de inventar coisa para impressionar visita. E tinha os cadernos, 15 cadernos, letra tremida de gente que estudou até a 4ª série, datados, com desenhos toscos de pegada e de orelha e de mão com garra, feitos com régua e capricho de quem queria que ficasse certo para sempre, mesmo sem talento para desenhar. Fiquei calado depois que ele terminou de contar. Ele esperou com aquela paciência de fazendeiro que sabe que certas coisas não se apressam. Depois, falei o que já contei na parte anterior. Tio, quando o senhor quiser me apresentar, eu estou pronto. Não estava pronto. Ninguém está pronto para isso. Mas falei porque via nos olhos dele que era importante e porque, se sou sincero, alguma parte de mim, a parte que ficava velando ele de longe desde a morte do meu pai, sentia que devia isso a ele. Se era verdade, eu precisava saber. Se era mentira de coração cansado, tentando dar sentido para tanta solidão, eu precisava estar do lado dele de qualquer forma. Voltei para a fazenda em setembro, num sábado, com a intenção de ficar até segunda. O tio Argemiro estava mais fraco do que da última vez que eu tinha visto, em junho. Andava com bengala agora, parava no meio da conversa para respirar. Tinha aquele tom acinzentado na pele que eu já tinha visto no meu pai nos últimos meses. Não falei nada sobre isso. Ele sabia que eu tinha visto. E eu sabia que ele sabia. E ficamos naquele silêncio de família que não precisa de confirmação verbal para ser entendido. De tarde, ele me levou para a varanda e me mostrou o lugar exato onde eu devia ficar sentado. Uma cadeira simples de madeira, ao lado da cadeira de balanço, que era da Dária, que ele nunca deixou ninguém sentar em 70 anos, exceto uma vez, ele disse. Uma vez, o Ferrugem chegou perto demais, numa noite de chuva forte, e encostou o corpo na lateral da cadeira, procurando abrigo do vento, e ele deixou porque entendeu que não era falta de respeito, era só frio. Explicou as regras com aquela seriedade de quem passa protocolo importante. Não me levanto de repente, não aponto lanterna direto nos olhos, ilumino o chão na frente dele primeiro para avisar que a luz vem. Não estendo a mão primeiro, espero ele decidir se aproxima. Falo baixo, sem pressa, do jeito que se fala com um bicho arisco que a gente quer que confie. Fiquei olhando para ele enquanto ele explicava e pensei, esse homem está me passando a única coisa que realmente importou para ele nos últimos 35 anos. Não a fazenda, não o gado. Isso. O sol foi caindo atrás da chapada com aquele vermelho que só cerrado seco de setembro consegue fazer, incendiando o céu de um jeito que parece que o mundo está se despedindo todo dia.
O tio Argemiro colocou um pedaço grande de carne de porco na gamela de madeira, a mesma gamela, ele disse, comprada em 1989, remendada e reforçada tantas vezes que já não sobrava muito da madeira original, só a forma e a intenção. Sentamo-nos, ele na cadeira de balanço, eu do lado. A espingarda continuava apoiada na parede, mais por costume do que por necessidade, ele disse, porque depois da primeira semana com o escuro, ele nunca mais precisou dela para nada relacionado a eles. O cerrado foi ficando quieto do jeito que meu tio descreveu na primeira parte. Eu tinha lido aquele trecho tantas vezes que reconheci o momento assim que aconteceu. E um frio subiu pela espinha que não era do vento. Grilo parando. Ramparando, o vento parecendo segurar a respiração nas folhas do pequizeiro. Chegou, meu tio disse baixinho, com um sorriso que eu nunca tinha visto no rosto dele. Um sorriso de menino esperando o presente. Os passos vieram do lado do morro. Pesados, espaçados, cada um fazendo o chão crepitar de um jeito que nenhum animal de 4 patas faz. Eu tinha lido a descrição, tinha imaginado, tinha até sonhado com aquilo depois que o tio me contou tudo. Mas ler e imaginar não preparam ninguém para sentir o peso daqueles passos entrando no corpo pelos pés descalços, na madeira da varanda. A silhueta saiu da beira do cerrado. Não vou tentar melhorar a descrição que meu tio já fez, porque ele fez certo e eu não tenho nada para acrescentar que mude o essencial. Alto, encurvado nos ombros, pelo escuro captando o resto de luz do crepúsculo em relevos que pareciam se mover mesmo quando o corpo estava parado. A cabeça canina virou na nossa direção e 2 olhos âmbar acenderam como 2 brasas que alguém tinha soprado. Meu corpo quis levantar-se e correr. Toda célula, todo instinto que qualquer mamífero carrega desde antes de ser homem, gritou para sair daquela varanda. Fiquei porque meu tio estava do meu lado, imóvel, tranquilo, como quem espera a visita conhecida chegar para o café da tarde. Ferrugem parou na beira do terreiro, longe, e ficou olhando. Não para mim primeiro, para o meu tio, como quem confirma que a pessoa de sempre continua sendo a pessoa de sempre antes de processar a novidade do lado dela. Ferrugem, meu tio chamou com a voz que eu nunca tinha ouvido ele usar, mais suave, mais aberta. Trouxe o Cláudio, filho do Osmar. Falei dele muitas vezes. Ferrugem não se moveu por um tempo que pareceu não caber em relógio. Depois deu um passo. Outro. As orelhas grandes giravam, captando cada som. Inclusive, percebi, o meu coração que devia estar batendo alto o suficiente para qualquer ouvido treinado escutar de longe. Parou a uns 15 metros da varanda, mais perto do que eu esperava, e ficou olhando para mim com aquela qualidade de avaliação que meu tio tinha descrito. Não era o olhar de bicho, era o olhar de alguém decidindo alguma coisa sobre você, pesando o que via. Fiquei quieto, olhando de volta, tentando não parecer ameaça nem parecer covarde, tentando entender que equilíbrio impossível eu devia manter no rosto e no corpo para passar a mensagem certa para uma criatura que eu nem sabia se conseguia ler expressão humana. Depois de um tempo, Ferrugem fez um som. Não o grave ritmado de conforto que meu tio tinha descrito como o som que escuro fazia. Era outro, mais curto, quase interrogativo, subindo no final. Ele está perguntando quem é você de verdade, meu tio disse baixinho, sem tirar os olhos de Ferrugem. Não o nome, ele já sabe o nome. Está perguntando o que você é para mim e o que você vai ser para ele. Não sabia o que responder para uma pergunta que não tinha sido feita em palavras que eu entendesse. Então fiz a única coisa que me pareceu certa. Levantei-me devagar, do jeito que meu tio tinha ensinado, e peguei um pedaço da carne da gamela com a mão e me abaixei e estendi o braço sem me aproximar, deixando a distância decidir se seria fechada ou não. Ferrugem olhou para a carne, olhou para mim, olhou para o meu tio, que fez um gesto pequeno de cabeça, quase imperceptível, um aval silencioso entre 2 gerações de confiança. Deu 3 passos, grandes, pesados, o chão crepitando sob aquele peso impossível.
Parou a 1,5 metros de mim e esticou o braço longo, com aquela mão de dedos distintos e garras curvas, e pegou a carne da minha mão com um cuidado que me surpreendeu. Nenhuma pressa, nenhuma violência, quase delicadeza, considerando o tamanho. Comeu ali mesmo, na minha frente, sem se afastar. E depois de engolir, olhou para mim de novo e falou, com aquele português arranhado que meu tio descreveu tão bem, arrastado, forçado através de uma anatomia que não foi feita para formar aquelas palavras. Igual o Argemiro, cheiro diferente, sangue igual. Não sei explicar o que aquilo fez comigo. Chorei ali mesmo, de pé, no terreiro, na frente de uma criatura de 2,5 metros que eu tinha conhecido há 60 segundos e que já tinha decidido, num julgamento que eu não tinha como contestar nem entender totalmente, que eu servia, que eu era digno da mesma coisa que meu tio tinha construído em 35 anos. Meu tio Argemiro, atrás de mim na varanda, começou a rir baixinho, aquela risada de velho satisfeito, e disse: "Falei que ele ia gostar de você." Voltei para a fazenda todo fim de semana depois daquela noite. Consegui negociar com a cooperativa para trabalhar remoto às sextas, o que me dava 3 dias inteiros na Boa Esperança, dirigindo os 300 e poucos quilômetros de Goiânia, sem reclamar de 1 minuto da estrada. O tio Argemiro foi definhando devagar, do jeito que corpo cansado definha quando o coração já avisou que não vai continuar. Mas os olhos dele, nesses últimos meses, tinham uma paz que eu nunca tinha visto antes, nem nas fotos antigas com a Dária, nem nas poucas vezes que ele parecia contente na minha infância. Era a paz de quem termina o trabalho que importava, de quem entrega o que precisava entregar antes de ir. Ferrugem e eu construímos nossa relação naqueles meses com uma pressa silenciosa que os dois sabíamos, sem falar, que tínhamos motivo para ter. Ele vinha toda noite, sentava-se no lugar de sempre, comia o que a gente oferecia e ficava horas conversando com aquele português, que foi ficando mais fluente semana a semana, como se a presença de um segundo ouvinte, mais jovem, tivesse acordado nele uma vontade de praticar que talvez estivesse adormecida. Perguntei sobre Escuro várias vezes. Ferrugem falava dele com um respeito que atravessava qualquer barreira de espécie. O jeito que a gente fala de pai ou avô que ensinou tudo que sabe. Contou que Escuro tinha ensinado ele a ler o vento antes de ler as pessoas, que primeiro se aprende a sobreviver no cerrado e só depois se aprende a confiar no que caminha em 2 pés. Escuro dizia. Ferrugem contou numa noite de outubro, com a lua cheia iluminando o pelo dele de um jeito que quase parecia prata. Que confiança é aposta que só vale fazer depois de perder tudo. Que enquanto você tem alguma coisa para perder, não aposta certo. Só depois que perde tudo é que aposta limpo, sem medo de errar de novo. Perguntei se ele achava aquilo verdade. Achava não. Sei que é. Perdi minha primeira companheira em 2019. Doença nas patas, andava mal, morreu de infecção que eu não sabia curar. Depois disso, apostei limpo com o Argemiro, como ele apostou com o Escuro. Foi a primeira vez que soube que Ferrugem também tinha carregado perda. Meu tio nunca tinha mencionado isso na parte que já publicou, e perguntei por que ele nunca contou. Não é história minha para contar, meu tio disse, quando levei a pergunta para ele depois. É história dele. Cada um conta a própria dor quando estiver pronto, do jeito e na hora que escolher. Aprendi naqueles meses que Ferrugem tinha uma qualidade que Escuro, pelo relato do meu tio, não tinha da mesma forma. Curiosidade quase inquieta sobre o mundo humano, uma vontade de entender não só a fazenda, mas o que existia além dela. Perguntava sobre a cidade, sobre carro, sobre por que eu ia e voltava toda semana em vez de morar ali de vez. Pergunta que me pegou de jeito porque eu mesmo não tinha resposta pronta. Meu trabalho é lá, respondi uma noite, sem muita convicção. Ferrugem ficou quieto, depois falou. Trabalho é o que você faz para viver. Isso, apontou para o terreiro, para ele mesmo, para o cerrado escuro atrás.
É para que você vive. Diferente. Não tive resposta boa para isso na hora. Tenho agora, mas chegar até ela custou o que vou contar no resto desse relato. O tio Argemiro morreu numa terça-feira de outubro, dormindo, na cama dele, do jeito que a gente espera que os que a gente ama morram e raramente conseguem. O doutor Pedrosa disse que foi o coração parando de vez, sem dor prolongada, sem sofrimento visível. Encontrei ele de manhã quando cheguei para passar a semana com ele, porque tinha decidido, sem contar para ninguém ainda, pedir demissão da cooperativa e me mudar para a fazenda definitivamente. Ia contar aquele dia. Não deu tempo. Não vou fingir que aquilo não me destruiu por um tempo. Perdi meu pai em 2012 e achei que sabia o formato daquela dor. Descobri que cada perda tem formato próprio. Que a dor pelo tio Argemiro tinha o peso extra de tudo que ele tinha carregado sozinho por tantos anos. O peso de saber que ele tinha esperado a vida inteira por alguém que entendesse o que ele tinha vivido. E eu tinha chegado só nos últimos meses. O funeral foi pequeno, em Niquelândia, só a família que restava e o Valdomiro, que já estava com mais de 90 anos e chorou como se tivesse perdido o irmão de sangue, o que na prática talvez tivesse sido. Enterramos ele do lado da Dária, debaixo do ipê amarelo, do lado da pedra que ele mesmo tinha gravado décadas antes com o nome do escuro. Voltei para a fazenda sozinho na noite depois do funeral, com aquele silêncio de casa vazia que ninguém que já perdeu alguém precisa que eu descreva. Sentei-me na varanda, na cadeira de balanço da Dária, com uma garrafa de cachaça que tinha achado no armário e um cigarro de palha que rolei mal porque nunca tinha fumado na vida e não sabia fazer aquilo direito. O cerrado ficou quieto na hora de sempre. Levantei tão rápido que quase derrubei a garrafa, o coração martelando. Meio esperança e meio medo de que aquilo não fosse verdade. De que Ferrugem tivesse ido embora quando soube que o Argemiro tinha partido. De que eu tivesse perdido as duas coisas ao mesmo tempo, sem nem imaginar que era possível. Os passos vieram, pesados, espaçados, o chão crepitando. Ferrugem saiu da beira do cerrado e parou no lugar de sempre, mas ficou olhando para mim de um jeito diferente. Mais devagar, mais cauteloso, como quem confirma alguma coisa antes de se permitir acreditar. As orelhas dele estavam baixas, deitadas contra a cabeça, e eu já tinha aprendido nos poucos meses de convivência que aquilo era sinal de tristeza. Ele foi, Ferrugem disse. Não era pergunta. Foi, respondi, e a voz saiu quebrada. Ferrugem ficou parado por muito tempo, olhando para o chão, para o terreiro que tinha visto 3 gerações da minha família e não sei quantas da dele. Depois, soltou um som que eu nunca tinha ouvido antes, nem descrito no relato do meu tio. Um uivo longo, baixo, que subia e descia em ondas, que não parecia raiva nem dor pura, mas as duas coisas misturadas com alguma coisa mais antiga que eu não tinha nome para dar. Da chapada, longe, veio resposta. Não uma, várias, ecoando de pontos diferentes, um coro distante que durou talvez 1 minuto inteiro antes de se apagar devagar, como vela que alguém assopra sem pressa. Eles sabem agora, Ferrugem disse, quando o silêncio voltou. Todos que ouviram sabem. Argemiro Brandão morreu. A rede carrega a notícia. Fiquei impressionado, mesmo no meio da dor, com aquilo. Meu tio tinha descrito a rede de comunicação entre territórios distantes, mas eu nunca tinha imaginado que ela carregaria luto por um homem, que a morte de um fazendeiro goiano seria notícia relevante o suficiente para atravessar quilômetros de cerrado através de uivos. Ele importava, falei, mais para mim mesmo do que para Ferrugem. Importava para escuro, importava para mim, importa para Brasa, que nem conheceu ele direito ainda. Ferrugem se aproximou, mais do que qualquer noite anterior, ficando a poucos passos da varanda. Importa porque foi o primeiro. Antes dele, minha raça e a sua eram só medo, um lado do outro. Ele mudou isso numa noite de outubro, há muitos anos. E agora você continua. Não sei se consigo continuar do jeito que ele continuou.
Falei, e era verdade. O medo de decepcionar aquele legado inteiro pesando mais que qualquer coisa naquela noite. Ferrugem ficou quieto por um momento, depois fez aquele bufar ritmado que eu já reconhecia, o riso dele. Ninguém consegue continuar igual. Escuro não continuou igual ao pai dele. Eu não continuo igual ao Escuro. Você não vai continuar igual ao Argemiro. Continuar não é copiar, é carregar o peso do jeito que suas costas suportam. Sentei-me de volta na cadeira de balanço, exausto de um jeito que não era só físico. E Ferrugem se acomodou no chão do terreiro, de cócoras, do jeito que Escuro fazia décadas antes, segundo o relato que eu tinha lido tantas vezes. Ficamos ali a noite inteira, eu bebendo devagar, ele em silêncio companheiro, os dois velando, cada um do seu jeito, o homem que tinha ligado nossas duas raças. O que veio depois? Passei os primeiros meses, depois da morte do meu tio, aprendendo a fazenda, de um jeito que eu nunca tinha precisado aprender antes. O gado, a lavoura, os funcionários temporários que ajudavam na colheita, a burocracia de escritura e inventário que qualquer morte na família traz atrás. Pedi demissão da cooperativa em novembro, do jeito que já tinha decidido antes mesmo do tio Argemiro morrer, e me mudei de vez para Boa Esperança em dezembro. Valdomiro, que ainda vive sozinho a 11 quilômetros dali, virou meu conselheiro nos assuntos de fazenda, do mesmo jeito que tinha sido conselheiro social do meu tio décadas antes. Nunca contei para ele sobre o Ferrugem, nem sei se algum dia vou. Meu tio nunca contou para o Valdomiro em 35 anos de amizade, e acho que existe sabedoria nessa escolha que não vou questionar sem entender completamente por quê. Ferrugem continuou vindo toda noite, no horário de sempre, com aquela pontualidade que meu tio tinha descrito como característica de família dele. Brasa vinha cada vez mais também, aos poucos perdendo o medo, aprendendo português com a mesma velocidade impressionante que Ferrugem tinha aprendido 15 anos antes. Em janeiro, Brasa aceitou carne da minha mão pela primeira vez. Foi um momento pequeno, sem cerimônia, mas senti o peso dele de um jeito que só quem já recebeu confiança de bicho arisco entende. Ferrugem observava de longe, sem interferir, do mesmo jeito que Escuro tinha observado ele aprendendo a confiar em meu tio décadas atrás. Em março, aconteceu uma coisa que preciso contar, porque mostra que o mundo que meu tio descreveu, o mundo em que o cerrado encolhe e a raça do Ferrugem fica cada vez mais apertada em menos território, continua exatamente do jeito que ele temia. Uma empresa de mineração comprou um pedaço de terra a nordeste da nossa fazenda, do outro lado da Serra da Anta, com plano de abrir uma cava de níquel. Niquelândia carrega esse nome porque a região tem depósito de níquel desde os anos 70. E a mineração nunca parou de avançar devagar, comendo cerrado em pedaços que parecem pequenos até você olhar o mapa de 30 anos atrás e comparar com o de hoje. Ferrugem chegou numa noite de abril com a mesma tensão que meu tio tinha descrito quando o eucalipto chegou em 2003. As orelhas rígidas, a pelagem da espinha arrepiada, os movimentos cortados. Máquina grande do outro lado da serra, disse sem preâmbulo. Cava funda, barulho que não para nem de noite. Os que vivem lá estão indo embora, procurando território em outro lugar, mas todo o território já tem dono. Vai afetar vocês diretamente? Perguntei, com aquele medo específico de quem já tinha visto o que perda territorial fazia com o Escuro. Ainda não. Mas os que estão fugindo do barulho vão procurar espaço. E espaço que não tem dono some rápido. Alguém vai chegar perto do meu território procurando lugar e vai ter conflito. Já teve antes com o jovem que Escuro brigou. Vai ter de novo. Não sabia o que fazer com aquela informação, além do que meu tio já tinha feito décadas antes, reforçar a reserva legal, garantir que os 240 hectares da Boa Esperança continuassem sendo um refúgio impossível de tocar, mesmo que pequeno demais, para resolver o problema maior.
Fui até Goiânia, procurei o mesmo escritório de advocacia que meu tio tinha usado e descobri que a cláusula que ele tinha registrado décadas antes ainda valia, ainda protegia a terra de qualquer supressão futura, ainda era exatamente como ele tinha dito ao escuro. Promessa em papel que o tempo não conseguiu apagar. Voltei para a fazenda e contei para Ferrugem. Ele escutou, pensou e disse uma coisa que ficou na minha cabeça desde então. Escuro, disse pro Argemiro que papel some e sangue fica. Talvez estava errado. Esse papel ficou 35 anos, mais tempo que muita vida de bicho pequeno. Talvez papel também fique, se alguém cuidar dele. Foi a primeira vez que ouvi um deles reconsiderar alguma coisa que o antecessor tinha dito com tanta certeza, e aquilo me pareceu, de um jeito que não sei explicar bem, um sinal de esperança maior do que qualquer certeza absoluta poderia ter sido. Brasa, hoje, com o que Ferrugem calcula em uns 12 ou 13 anos de idade, é a criatura mais curiosa que já vi, incluindo o próprio Ferrugem na descrição que meu tio deixou dele quando jovem. Passa horas estudando qualquer coisa mecânica que eu deixo na varanda. Aprendeu a reconhecer o som do meu carro entrando na estrada de terra e diferenciar do som do carro de qualquer visita. E me disse isso numa noite com um orgulho quase infantil que me fez rir alto. Perguntei para Brasa, uma noite de maio, se ele tinha medo de mim quando era mais novo, do jeito que Ferrugem tinha tido medo do meu tio. Medo não, respondeu, com aquela fluência que já superava o que Ferrugem tinha na mesma idade. Ferrugem falava de você antes de eu ver. Falava do Argemiro antes disso. Eu já sabia, antes de te ver de verdade, que sua espécie podia ser diferente do que os mais velhos contavam sobre os outros humanos. Que outros humanos? Perguntei. Brasa ficou quieto por um tempo, olhando para Ferrugem, como pedindo permissão silenciosa para continuar. Ferrugem fez um gesto pequeno de cabeça. Tem caçador do outro lado do território, perto da Cava Nova. Não caça para comer, caça por medo ou por dinheiro que alguém paga para provar que existe. Ferrugem já viu marca de armadilha, perto da fronteira do território dele. Não é a primeira vez em anos recentes. Aquilo me gelou de um jeito que nada tinha me gelado desde a primeira noite que vi Ferrugem de perto. Perguntei se tinham perdido algum parente para isso. Não perto daqui, mas ouvimos pela rede. Tem menos dos nossos a cada geração, e nem tudo é por causa da terra que some. Alguns são por causa de gente que quer capturar ou matar ou vender história para jornal. Entendi, naquele momento, uma dimensão do perigo que meu tio nunca tinha precisado enfrentar tão diretamente. Ou talvez tivesse enfrentado e escolhido não escrever, porque contar publicamente sobre a existência deles já era, em si, um risco que ele estava disposto a correr só depois de saber que ia morrer de qualquer forma e que o silêncio não protegia mais nada além da própria vaidade. Pensei muito, depois daquela conversa, se eu devia continuar essa tradição de contar a história para o público ou se devia proteger o segredo com mais rigor do que meu tio protegeu no fim da vida dele. Decidi, no fim, seguir o caminho dele. Contar o suficiente para que o escuro e agora também o Ferrugem e o Brasa sejam lembrados como o que são. Inteligentes, sencientes, dignos de respeito, sem revelar coordenada exata, sem convidar caçador nem curioso para bater na minha porta. A Serra da Anta continua grande o suficiente para guardar segredo. Vou continuar confiando nisso enquanto puder. Hoje, sentado nessa mesma varanda, onde meu tio sentou 35 anos, na mesma cadeira de balanço da Dária que ele nunca me deixou sentar em vida dele, mas que agora ocupo todas as noites. Entendo uma coisa que ele tentou me dizer sem palavras a vida inteira e que eu só entendi completamente depois que ele partiu. Existe um tipo de solidão que a gente carrega sem perceber, até alguma coisa impossível aparecer na beira do cerrado e oferecer companhia. Eu tinha aquela solidão sem saber,
morando em apartamento na cidade, trabalhando numa cooperativa que não me dava alegria nenhuma, visitando o tio de vez em quando por obrigação de sangue mais do que por desejo de estar perto. Não sabia que estava sozinho, até o Ferrugem sentar-se no terreiro na minha frente e perguntar, sem perguntar em palavras, se eu tinha algo real para oferecer. Meu tio disse, na despedida com o escuro, que ele o tinha dado anos que ele não achava que ia ter depois que a Dária morreu. Posso dizer a mesma coisa sobre o Ferrugem e o Brasa, embora minha perda tenha sido diferente, mais recente, com contorno diferente. Eles me deram um propósito que a cidade nunca conseguiu dar, um motivo para ficar num lugar que a maioria da minha geração está abandonando para correr atrás de vida urbana. Ferrugem envelhece devagar, como envelheceu escuro. Calculo que tenha uns 60 anos agora. O que significa, se a expectativa de vida deles for parecida com a que Escuro descreveu ao meu tio, que ainda tenho décadas com ele, se eu tiver sorte, e depois vou fazer com o Brasa o que meu tio fez com o Ferrugem. Passar o arranjo, apresentar para a próxima geração, garantir que a linha não se quebre. Não tenho filho ainda. Tenho 39 anos e uma vida inteira pela frente, se o coração for mais generoso comigo do que foi com meu tio. Mas já penso às vezes, de noite, olhando para o cerrado escuro atrás da casa, em quem vou apresentar quando chegar minha vez de entregar. Talvez um filho meu, se um dia eu tiver. Talvez outro sobrinho, se a vida decidir esse caminho. O importante, aprendi, não é quem carrega o arranjo adiante, é que alguém carregue. Uma noite de junho, sentado com o Ferrugem depois de uma chuva rara para a época do ano, perguntei para ele o que ele achava que ia acontecer com a raça dele, no fim das contas, se o cerrado continuasse encolhendo do jeito que vem encolhendo há 70 anos. Ele ficou quieto muito tempo, olhando para a chapada que a lua desenhava em silhueta contra o céu limpo depois da chuva. Não sei, disse finalmente. Escuro não sabia. Eu não sei. Brasa vai crescer sem saber também, provavelmente. Mas Escuro me ensinou uma coisa que carrego mais do que medo do fim. Enquanto tiver alguém para lembrar, ainda não acabou. Enquanto tiver alguém do seu lado que aposta limpo, ainda não estamos sozinhos. E se um dia não tiver mais ninguém do meu lado, nem do seu? Perguntei, porque a pergunta pesava desde a morte do meu tio. Ferrugem virou a cabeça canina para mim, os olhos âmbar refletindo a pouca luz que restava, e falou a última coisa que vou registrar nesse relato, porque acho que resume tudo o que meu tio tentou dizer na primeira parte e tudo o que eu estou tentando dizer nessa segunda. Então alguém vai lembrar de nós dois, do jeito que o Argemiro lembra do Escuro, do jeito que eu vou lembrar de você. Lembrança não acaba quando a vida acaba, só muda de lugar. Ferrugem continua vindo toda noite, Brasa também, cada vez mais. A pedra com o nome do Escuro continua ao lado do túmulo da Dária, e agora também ao lado do túmulo do meu tio, os três enterrados juntos, sob o mesmo ipê amarelo, que floresceu esse ano mais cheio do que qualquer ano que eu me lembre. Não sei quanto tempo mais vou ter com o Ferrugem. Não sei se um dia vou encontrar alguém para apresentar do jeito que fui apresentado, ou se essa linha vai terminar comigo, na boa esperança, dentro de 30 ou 40 anos, quando meu próprio coração decidir que já basta. Mas por enquanto, toda noite, o cerrado fica quieto na hora certa, e os passos pesados atravessam o terreiro, e eu não estou sozinho. Meu tio dizia isso no fim do relato dele. Vou repetir, porque continua sendo verdade agora nas minhas próprias palavras, na mesma varanda, na mesma cadeira, olhando para o mesmo cerrado escuro que guarda mais do que qualquer mapa vai registrar. Nunca mais. Esse é o meu relato. Agora, se me der licença, a lua já está alta e o Ferrugem deve estar chegando, e eu preciso botar a carne na gamela antes que ele apareça na beira do terreiro.